Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Itesk Talks. E hoje o Itesk Talks ele é muito especial porque a gente vai falar de sucessão familiar, que é um tema que toda empresa vai passar se ela for realmente de origem familiar. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Itescs é o Instituto de Tecnologia do Grande ABC. E nós temos uma missão que eu sou apaixonado, e que a gente fala assim, a gente une pessoas que transformam o mundo através da tecnologia, inovação e empreendedorismo. Hoje, a gente vai fazer uma conversa sobre quais são os desafios de liderar a sucessão e de inovar em empresas de origem familiar. Eu vou conversar um pouco com a Bárbara, eu já vou chamar ela para que ela possa se apresentar. E por que esse tema é super importante? A gente vive um cenário que tradição e futuro precisa coexistir, né? E existe uma discussão que entra em conflito, como que eu inovo quando o negócio já está estabelecido, como eu faço uma sucessão sem perder a raiz, mas trazendo coisas novas. Então, eu tenho certeza que vai ser um episódio super interessante para todos que estão aqui. Não posso deixar de lembrar que o episódio do Itesk Talks tem o apoio da Universidade Hebraica de Jerusalém, no nome da Dana Heve, que eu sempre mando um oi e agradeço. Inclusive, o episódio passado foi com ela, está muito legal, eu convido todos a assistir. Marcelo Klein e o estúdio, quando a gente faz presencial, que nós utilizamos, que é a Corporate Vision, que fica em São Caetano. Vale muito a pena você se conectar. Eles fazem vídeos corporativos, fazem produção, toda produção audiovisual voltado para o mundo business. Tem também o apoio da Meus Consultoria, que ela é especializada em acelerar crescimento, aumentar a caixa e aumentar lucro das empresas, e a Jornada Dinâmica, que é especializada em gestão e liderança para executivos. Bem, já apresentei todo mundo, só não apresentei a Bárbara agora, que eu vou chamá-la para se apresentar. Bárbara, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, é um prazer falar com você. Se apresenta um pouco para o pessoal, para É eles um te conhecerem prazer, melhor. é um prazer estar aqui. Meu nome é Bárbara Quercetti, eu sou CEO e sucessora da Husky, uma indústria de 37 anos, fundada pelo meu pai. Eu fiz a sucessão há 6 anos atrás, mas foi uma sucessão não planejada. Então, foi quando eu assumi uma cadeira a qual eu sempre fugi, digamos assim, né? Eu não almejava sentar nessa cadeira. Mas, por alguns desafios da vida aí, graças a Deus meu pai, né, continuou aqui, não foi por falecimento, mas foram alguns desafios os quais me fizeram assumir essa posição na empresa. E eu estou conhecida também na internet agora por ser a herdeira de 12 milhões de dívidas, que foi de onde eu comecei ali esse meu processo de sucessão, né? Eu costumo dizer que o processo de sucessão, ele, as pessoas passam, são as mesmas dores por motivos diferentes. E hoje eu sou a pessoa que eu não tive quando eu comecei lá atrás. É por isso que, além de ser CEO da Husky, que eu continuo nessa função, eu dedico parte do meu tempo para ajudar empresas familiares, famílias, né, empresárias, a entender toda essa dinâmica do processo sucessório e de uma gestão de uma empresa familiar que não é como a gestão de uma empresa normal. Eu gosto de falar assim, né? Quando a gente fala de gestão, isso eu acho que é bem interessante que você trouxe. Gestão de startup é uma coisa, gestão de empresa tradicional, de pequenos negócios é outra coisa, gestão de um multinacional é outra coisa e gestão familiar é outro universo, né? Tem as particularidades e os desafios próprios de cada tipo de empresa. Quando a gente fala de sucessão, ô Bárbara, quais foram os maiores desafios que você passou, tá, fazendo esse processo de sucessão, igual você comentou, não planejado, em especial dentro de uma empresa familiar? É, o processo de sucessão, ele não envolve só quem assume,
né? Ele é um evento, digamos assim, que eu falo que é uma travessia, o processo de sucessão. É uma ponte que une o passado ao futuro, porque você não tem muito. Se você quer que a sua empresa se perpetue e que continue provendo, né, e sendo um legado para a tua família, você precisa fazer com que exista esse processo de sucessão, que é o que vai unir o passado ao futuro, é essa ponte, né? Mas, então, ele é um processo que é 360. Você tem o sucessor, que é a pessoa que vai assumir que ela pode ser um filho, uma filha, mas pode ser um primo, pode ser um genro, pode ser, ou até um terceiro que não faz parte da família que assume a gestão da empresa. Mas você tem a figura de um sucessor ali. Você tem o sucedido, que aí no caso é a pessoa que precisa aprender. Eu falo que assim eles passam pelo processo da síndrome do ninho vazio, né? O Então, sucedido passa por isso, e você tem também a própria empresa, o mercado, são o cliente, os colaboradores. Então a empresa também precisa comprar esse processo. Os outros stakeholders ali precisam comprar esse processo de sucessão. Então, ele é um processo muito complexo. E é por isso que, infelizmente, 70%, 90% das empresas do Brasil são familiares. 90%. perfeito. 70% fecham as portas da passagem da primeira para a segunda geração. Então, assim, não é porque o mercado é ruim, não é porque a empresa não é lucrativa, porque você pega uma empresa de 40 anos que fecha suas portas depois. É porque a empresa não é boa? Uhum. 40 anos sobrevivendo no Brasil? Não é por isso, é porque não houve um processo de sucessão, não foi olhado para este processo de sucessão. E eu acho que assim um dos desafios é você fazer com que o sucessor ele tenha interesse, e não só interesse, porque precisa haver um engajamento muito forte. Eu não tenho os mesmos sonhos que o meu pai. O meu pai, a empresa ela é do setor metroferroviário. Meu pai ele é apaixonado pela ferrovia. Ele fala que ele não tem veia, que ele tem linhas férreas no corpo dele. Então, assim, eu não tenho isso, né? Eu tenho um amor muito grande pela Husky, mas eu falo que ela é minha irmã mais velha, né? Porque nós temos 4 meses de diferença. E o meu pai fala que ela é a mais velha e é a mais bonita, é a dos olhos dele, né? Ele sempre falou isso. Uhum. Aí, e assim, eu tenho sim um amor pela empresa, mas é diferente de você ter o amor pelo negócio. E normalmente o fundador tem um amor pelo negócio, o sucessor ele vem dar continuidade nesse legado. E aí começam os conflitos, porque a dinâmica familiar, você tem família que influencia na dinâmica da empresa, que influencia na tomada de decisões. Você tem membros que são da empresa que acabam interferindo nas questões familiares. Então, assim, vira um emaranhado de conflitos, né? E muitos de fundo emocionais, até porque 90% das nossas decisões elas são Total. tomadas de forma emocional. E que cria esse emaranhado, e aí você perde não só um negócio, né? Não só o legado da família, não só o negócio, mas como você perde os vínculos entre os familiares, né? Onde, ao meu ver, assim, tudo custa muito caro e tem coisas que elas são irreparáveis, né? E eu imagino que foi um desafio ainda maior, igual você comentou, de ser conhecida como a herdeira que assumiu 12 milhões de dívida, né? Porque um processo sucessório já não é simples, com uma dívida considerável, deve ser mais desafiador ainda, É, né? Eu, é bem, é bem desafiador, porque assim, no meu caso, eu tenho formação, eu sou formada em publicidade e propaganda. tá. O início da minha carreira, né? Comecei a construir a minha carreira como coordenadora de eventos corporativos, que era o que eu era apaixonada por fazer, sempre fui. Trabalhei como atriz, então fazia comercial, fiz novela, fiz coisas assim, e aí eu abri uma pizzaria no Rio de Janeiro, foi quando eu empreendi pela primeira vez e tive o contato ali, mas eram proporções completamente diferentes, né? Eu não trabalhava com milhões ali na pizzaria. Uhum. E quando eu vim para este cenário da Husky, eu fui para um outro nível de realidade, né? Eu fui engolida por outro nível de realidade. E a empresa, de fato, não tava passando, acho que um dos piores momentos, assim, na história dela, né? Depois de 3 décadas. E, e eu precisei aprender tudo muito ali na prática, na marra, né? Eu não conseguia me denominar como CEO da empresa. Então, assim, eu não sabia nem dizer o que eu era ali dentro da empresa. Porque até então eu era filha do Carvalho, né?
Então foi um processo assim também das pessoas começarem a me entender e começarem a direcionar, falar, Bárbara, você precisa se posicionar como CEO da empresa, porque eu não tenho como te apresentar para as empresas de fora do Brasil. Eu vou falar que você é a filha do dono? Não tem Não, não como. faz sentido Então, nenhum. eu preciso. Só que assim, por dentro eu não me sentia, porque eu estava eu fui colocada, caí numa cadeira a qual eu não fui preparada a vida inteira para ser CEO, né? Se eu hoje, com todo o meu histórico, se até os meus 31 anos, que foi quando eu entrei na empresa, se eu quisesse ser diretora de uma empresa como a Husky, eu jamais consegui, meu currículo jamais passaria. Então, eu aprendi tudo muito na marra. Só que, assim, quando você não tem pra onde correr, ou você desiste, você abre mão e você larga. E muitas vezes eu escutei das pessoas falando: pula fora desse barco, que você vai afundar junto com ele. Então, o que aconteceu? Eu falei: eu vou fazer tudo o que eu puder, né? Tudo que estiver ao meu alcance. Até porque quando eu iniciei esse processo, eu não fui como sucessora, como alguém que estava assumindo uma empresa. Eu fui como alguém que queria salvar o pai. Porque, assim, meu pai passou a vida inteira se dedicando à empresa, né? Como eu falei, sempre foi a razão do viver dele. Sempre foi a Husky em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. E depois a família, ele, etc. Então, eu falei, se a empresa fechar, vai ser um desgosto tão grande para ele que eu falei, eu acho que ele vai se afundar junto com a empresa. Então, o meu movimento foi muito mais como uma filha que estava fazendo algo para salvar ali o pai do que de fato a empresa. E foi quando eu tive ali alguns choques de realidade que doeram muito no começo, mas me fizeram entender para onde eu deveria ir. E aí eu passei a fazer aquilo por mim, pelo meu filho, na época que eu só tinha um, e pelos colaboradores que estavam lá, né? Então o meu objetivo passou a ser outro. E aí, consequentemente, a minha postura também foi outra, né? E você está trazendo um tema super interessante, né, Bárbara? Porque, assim, primeiro que você não se via como CEO, então deve ter sido aí todo um trabalho para você tomar posse de algo que você estava sendo demandada, né? E isso é extremamente complexo. E depois, de certa maneira, você teve que provavelmente tomar decisões de mudanças, de cortes, que é cortar na própria carne, né? E muitas vezes você mudar algo que já vem numa jornada sempre daquele jeito, e alguém nova chegando pode ser extremamente desafiador. E aí o que eu queria te perguntar é como que você equilibrou é, em manter o que estava funcionando, mas fazer o que era necessário de mudança estrutural, para não gerar um colapso, né? Porque mudar tudo de uma vez, a gente sabe que às vezes gera um colapso gigantesco numa estrutura. Como que foi esse ponto de equilíbrio para você? É porque eu acho que como estava num período de crise, a gente estava gastando 1 milhão por mês. Eu reduzi para 400 mil de despesa. Então foram 600 mil que eu tive que cortar de uma hora para outra. E o meu movimento de ir para a empresa já gerou um certo desconforto em muitas pessoas. Então, naturalmente, algumas pessoas já se movimentaram e já pediram para sair. Outros eu tive que tomar essa decisão mesmo por eles e desligá-los porque não fazia mais sentido naquele momento. Então, quando você tá num cenário desse, você precisa ser muito mais fria e olhar para a sobrevivência. Eu falo que assim, você precisa criar um plano de guerrilha. Foi inclusive disso que eu desenvolvi o meu manual de gestão de crise, né? Que é o Empreender é a Arte da Guerra, porque empreender é a arte da guerra. Você Exato. precisa conhecer o território, você precisa conhecer o inimigo, você precisa conhecer ali os seus aliados, né? Os soldados que estão ali com você. Então, existe muita analogia nesse sentido para você poder sobreviver, ainda mais aqui quando a gente fala de Brasil. Mas você se vê numa situação de crise e aí você precisa falar, precisa optar entre você, a sua sobrevivência e manter os outros. Uma das coisas muito importantes para mim foi eu manter a transparência e a firmeza com relação aos colaboradores. Por quê? Não dá para você fingir que você não está passando por esse período, mas também não dá para você jogar tudo em cima deles. Então você precisa
transmitir uma pitada ali de esperança, de eu sei o que a gente está fazendo e nós estamos caminhando para sair disso. Só que eu preciso que você acredite e que você se dedique o dobro. E quando eu falo dobro, não é trabalhar o dobro sem ganhar hora extra, não é isso, mas é assim, é aquela dedicação do tipo, eu não consigo fazer sozinha. Eu não Uhum. consigo sair deste lugar sozinha. Eu preciso de vocês. Como eu precisei falar com fornecedores para falar para eles, olha só, se você parar, eu devendo fornecedor, eu falei, se você parar de fornecer para mim, aí eu quebro de vez e eu não te pago. Então, assim, é melhor você continuar me fornecendo e eu vou te pagando de pouquinho em pouquinho até o que tá e a gente equalizar, do que você querer brigar comigo na justiça e você não vai receber. Porque, assim, tem uma fila de gente, né, que eu tenho que pagar. Então, foi muito por este lugar de você tomar a decisão necessária naquele momento. Porque eu falo que não existe equilíbrio, né? Até em casa, como, por exemplo, eu trabalhava 14, às vezes 16 horas por dia. Então, assim, e eu tinha um filho de 2 anos em casa. Então, eu me sentia culpada por muitas coisas. Mas o equilíbrio é você tomar a decisão necessária para aquele momento. Não é sempre que você vai conseguir dividir, se você tem 4 áreas na sua vida, 25% para cada área. Não vai ser assim. Uhum. Em certos momentos tem área que vai ocupar mais de 50%, mas é o que você precisa naquele momento. Então, esse desenvolvimento emocional, né, essa maturidade emocional que você tem que desenvolver ao longo deste caminho, para que você consiga sustentar as suas decisões e de desligar pessoas que já não fazem mais sentido. Existiam pessoas que estavam lá, mas que já não agregavam mais nada para a empresa. Então, era um custo a mais na empresa. E quando você está no período de crise, todo o dinheiro ele precisa virar receita, seja através dos seus funcionários, seja através de matéria-prima, tudo precisa virar receita para você sair desse lugar. Então, os funcionários que eram só uma linha na minha despesa, eu precisei fazer esse desligamento. E é claro que é difícil. E todo mundo fala, ela não sabe o que ela tá fazendo. Existe esse julgamento. Mas você precisa ali tomar decisões, né? Porque senão você não sobrevive no final do dia. Já é importante na gestão de uma empresa, num estado de crescimento ou de estabilidade, mas num momento de crise, você olhar para a linha final de lucro e olhar a caixa é quase uma obrigação diária, né? Porque é o que você falou, é um manual de guerrilha, praticamente, de sobrevivência, né? É. E eu vejo que tem muitas empresas que escorregam na gestão justamente por não olhar fluxo de caixa, por não fazer uma análise bem feita de DRE, e se ela soubesse o quanto isso gera de impacto, né, eu imagino que nesse período você devia quase dormir olhando fluxo de caixa e A gente resultados não felizes. tinha, o problema é que nós não tínhamos fluxo de caixa. Foram 3 décadas Nossa, sem sensacional. Fala fluxo disso, de então. caixa, Hum, sem o DRE, ele só servia para entrar em licitação. Então, assim, eram coisas que, no meu entendimento do meu pai, não precisava. Porque ele fazia naquela gestão do tempo dele, né? Mais antiga ali do tempo dele. Só que muitas coisas mudaram, muitas coisas aprimoraram. E se você não profissionaliza a tua empresa, é aí que você chega num período como esse de crise, porque você não consegue antever os acontecimentos futuros e o que vai gerar de impacto. E eu costumo dizer assim: espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Como você vai se preparar para o pior se você não tiver uma gestão a qual você entende dos seus números? Como é que você, por exemplo, eu tinha que segurar dinheiro no caixa, foi aí que nós começamos a fazer o fluxo de caixa, porque na quarta-feira eu recebia os pagamentos que eu tinha que fazer durante a semana. Ou seja, eu só tinha mais 2 dias e meio. ótimo. Entendi. E eu não tinha visibilidade das próximas semanas. Então, como é que você decide o que você não vai pagar? Porque é assim, quando você está no período de crise, você não consegue É pagar tudo, isso. É né? isso. Então, como é que você vai decidir o que você não vai pagar se você não tem previsibilidade do que você precisa pagar a longo prazo? Aí você fala, putz, sobrou um dinheiro no caixa, então vou quitar isso, vou quitar isso. Aí quando você precisa, você não tem. Então, assim, é aquela coisa de vai segurando para você pagar o que realmente precisa e o que vai virar a receita para você. Você acredita que essa falta de gestão, vamos dizer, gestão por dados, né, essa gestão mais analítica, foi um dos motivos que levou a empresa a acumular a dívida que você acabou herdando?
a empresa ela não vinha com muitas dívidas de muita longa data. Eles pegaram, antes de eu entrar, eles pegaram um projeto muito grande. E para esse projeto muito grande, eles tiveram que pegar capital no mercado para conseguir executar esse contrato. O problema é que, assim, foi um tipo de contrato que a empresa não estava acostumada a fazer, que as pessoas ali não tinham know-how para fazer, e principalmente a gestão desse contrato. E ele não foi. Você pega 5 milhões para você executar 6 meses e você gasta 5 milhões em 2 meses. E assim, o dinheiro não foi bem gasto, não foi bem administrado, né? Então, não acho que seria só isso, porque juntou com o recesso do mercado, segmento ferroviário, você depende muito de investimento do governo. Se o governo não investe na ferrovia, você não tem muito trabalho. Várias unidades de clientes nossos fecharam, né, nesse período. Então, assim, foram vários fatores que concomitantemente chegaram nessa situação de dívida. Mas é lógico que se você consegue usar esses, como a gente está falando aqui, né, esses indicadores como um termômetro e uma linha de tendência, porque tem muita gente que olha o indicador como se fosse um laudo. Ah, o que aconteceu lá atrás? Ele não é o que aconteceu. Ele está te mostrando para onde você está indo, né? Porque você tem uma linha de tendência. Então esse é o ponto crucial. Se você não tem isso, você não consegue desviar dos buracos que estão na tua frente. Você só olha o buraco quando você caiu, entende? É como se você estivesse numa estrada sem farol. Então, assim, quando você tem os indicadores, você está numa estrada com um farol que você consegue enxergar 200 metros. Então, você consegue se precaver de algumas coisas. Então, eu acho, sim, que a gente teria passado por momentos difíceis, mas eu acho que não teria sido como foi. Não, faz todo sentido. E eu gostei muito quando você disse isso, porque grande parte de pequenas e médias empresas não tem o costume de analisar e olhar mesmo para que isso seja um ponto de decisão estratégico da empresa, né? Porque toda vez que você consegue antecipar a visão de futuro, você está trazendo estratégia para o momento presente, né? Então foi muito legal. Isso que foi muito legal, isso que você passou, não que tenha sido legal, dividir essa Mas me história. fez chegar onde eu tô, né? E aprender tudo que eu aprendi. Com Então eu passaria certeza. por tudo de novo. Eu passaria por tudo de novo. Eu não recomendo, mas eu passaria por tudo de novo. Eu não recomendo, mas passaria por tudo de novo, é É. ótimo. Bárbara, e assim, legal, fez a gestão, fez a sucessão, né? Conseguiu sair desse momento. E aí eu queria ir um pouquinho para a parte de inovação, né? Porque existe um conceito que inovar é criar alguma coisa totalmente fora da caixa. Não. Inovar muitas vezes é você resolver um problema de forma mais eficiente, mais diferente. E isso já é um baita avanço de inovação, né? Até porque, para quem está aqui, vê, poucas são as tecnologias que são realmente disruptivas. A grande parte são tecnologias de adaptação. Eu gosto muito de um ponto que o Caíto Maia traz, né, que ele fala assim, cara, pega mercado tradicional e reinventa ele. Ele dá até o exemplo de barbearia, né? Pô, barbearia sempre existiu. Agora, a barbearia no modelo de hoje, tal, cheia de coisa, né? Que deu essa baita gourmetizada, é algo Sim. novo e extremamente rentável, porque você não tem que investir, você não tem que inventar um novo mercado para isso, né? Isso eu quero entrar na pergunta sobre inovação. Na sua visão, qual a maior dificuldade de inovar num segmento que é um segmento tradicional? Porque o segmento que você atua é um segmento bem tradicional, né? Sim. Qual a maior dificuldade de trazer inovação para isso? Acho que a maior dificuldade é você justamente entender o que é essa inovação e como você colocar ela para dentro. Porque quando você não sabe o que é, nem como fazer, ela tem ela parece um bicho de sete cabeças, que é como se eu vejo muitos erros e eu já quase caí nesses erros lá atrás. Antes até de fazer a sucessão. Teve uma vez que eu trabalhei com meu pai, É, muitos anos atrás, logo que eu me formei na faculdade.
E eu falava assim, pai, você precisa se modernizar, precisa fazer coisa nova e tal. E eu queria mudar logo, eu queria mudar nome da empresa, eu queria mudar tudo. E eu acho que isso, muitos sucessores, e esse é um dos problemas das empresas familiares, e acho que é por isso que os sucedidos, né, os fundadores ficam arrepiados, assim, quando escutam a palavra inovação. Porque as pessoas associam inovação a você fazer um rebranding, por exemplo, a você mudar a logo, você mudar o nome da empresa, você mudar toda a comunicação, você mudar o segmento, entende? Então, tipo, você é uma empresa é como se eu fosse uma empresa ferroviária e de repente eu falo assim, não, o mercado ferroviário não presta, eu vou mudar totalmente para outro lugar. Então, na verdade, você não está modernizando, né? Você não está inovando, você está construindo uma nova empresa. Então, abre outro CNPJ e vai ser feliz com isso, né? Perfeito. Então, a dificuldade é você separar, você ter um entendimento disso. Inovação, por exemplo, eu vejo numa indústria como a nossa, é claro que a gente consegue utilizar da tecnologia, como, por exemplo, esses scanners que você faz uma engenharia reversa, são formas de você, são novas ferramentas que você tem para inovar, né? O que antigamente se demorava muito mais tempo para fazer as coisas, hoje você leva menos. Por exemplo, eu tenho uma impressora 3D, várias soluções e às vezes protótipos que eu preciso fazer de algumas coisas para o cliente, ao invés de eu mandar para o meu fornecedor, que vai levar 45 dias e ainda vai vir na medida errada, eu faço um protótipo na impressora 3D, entrego para ele, a gente valida tudo, medida tal, e depois eu mando rodar. Então, assim, existem pequenas coisas que facilitam o seu dia. A inovação lá tem que facilitar o seu dia e agregar valor naquilo que você faz. Não causar uma revolução e uma transformação dentro da tua empresa. Até porque você tem que lembrar que você tem funcionários que estão ali e que se você vem com uma avalanche de inovação para uma pessoa que mal sabe fazer um apontamento de matéria-prima, ali do seu processo produtivo, porque tem empresa que não tem nem um processo de produção ali detalhado e está pensando em inovação, mas o cara não sabe fazer nenhum apontamento no papel e na caneta de tudo que tem que fazer. Você não tem noção de quanto você está gastando, né? Quanto você tem de perda de refúgio, o quanto tempo você leva, você não tem os processos bem desenhados. Então, inovação é você trazer para uma empresa que está crua nesse sentido e você simplesmente aplicar processos que vão facilitar e esclarecer. Você trazer treinamento ali para o pessoal, para eles entenderem o que eles precisam fazer e você sim, e de um patamar para outro. Não adianta você sair do 1 para o 10. Você tem que ir do 1 para o 2, para o 3, e aí você vai gradativamente. Até porque, assim, inovação também é uma questão de cultura. Se você não tiver uma cultura de pessoas que estejam disponíveis a aprender e a entrar nesse novo mercado, nesse novo, né, universo, nesse mundo que a gente está vivendo, você vai ter uma resistência interna e não vai funcionar, você só vai gastar dinheiro. E eu não sei o seu ponto de vista, Bárbara, mas mudar a cultura é uma das coisas mais difíceis numa empresa. Gestão de pessoas é uma das coisas mais difíceis. E aí, É, consequentemente, todas as outras é, que envolvem pessoas, principalmente a cultura. é que na minha cabeça, assim, não tem como fazer gestão sem falar de pessoas, né? Porque no final do dia são as pessoas que fazem, enfim, né? Você não faz Isso nada não significa, sozinho. e isso não significa que não tenha muitos gestores que não conheçam de pessoas. Isso é outra coisa. Eu acho que a grande maioria ainda vem do perfil de gestor, que era extremamente técnico, cresceu como especialista naquela área e entrou para a parte de gestão e liderança para ter melhores oportunidades. Sim. E são umas máquinas na parte técnica, mas na parte de pessoas ainda não, né? Então, são coisas diferentes, né? É porque, assim, eu vejo que eles não são treinados, né? Não são treinados, desenvolvidos para liderança. Eles são É desenvolvidos isso, para resultado. é E aí isso. você conquista um cargo, assim, uma promoção, porque você é muito bom e competente naquilo que você faz, mas que não necessariamente você vai conseguir administrar, gerenciar um time. E aí você mata tudo, você mata a pessoa boa, porque ela passa a ser um péssimo gestor, né, um líder ali, não consegue gerenciar as pessoas. As pessoas acabam não tendo direcionamento, porque às vezes a pessoa não tem ali didática, não tem o tato para você conseguir, porque é muito difícil. Relacionamento entre pessoas é muito difícil, né? Pessoal, dentro de casa, fora de casa, amigos, família e trabalho.
Então, ainda mais quando é delicado, porque você está num lugar onde você não, muito, na maioria das vezes, por exemplo, feedback. Feedback é uma coisa muito simples, mas Demais. as pessoas não sabem como dar e nem como receber, porque o feedback não é só como você dá, mas é como você recebe também. Perfeito. Então, assim, são tantas coisas que eu vejo que as pessoas elas não são desenvolvidas e capacitadas a fazerem gestão de pessoas. Então, antes de você promover alguém ali, você precisa prepará-la para isso. Você precisa desenvolvê-la para isso. Porque senão você joga ela no meio né, da fogueira e você deixa ela queimar e ela vai queimar. Ela vai queimar e ela vai queimar a tua empresa junto. Aí depois, pronto, aí demite, porque, putz, eu ainda dei uma puta oportunidade pra essa pessoa e essa pessoa jogou fora. Será que foi a pessoa que jogou fora? Ou será que foi assim, né? Uma situação casada ali que todo mundo não soube administrar e gerenciar, né? E se as pessoas soubessem a força e o poder que tem um bom feedback, né? Porque assim, quando eu vou conversar, né? Tem que fazer um plano de desenvolvimento. Então eu falo, gente, o desenvolvimento mais simples e mais eficiente que tem é feedback. Não adianta você ter um plano de desenvolvimento se você não tiver uma boa cultura de feedback, igual você falou, de dar e de receber, né? Porque isso é essencial para o desenvolvimento, né, Agora, da sobre empresa. cultura, o que eu vejo muito é que, assim, as pessoas, elas acham que cultura é algo que você fala, né? Um discurso. Ah, Não é. perfeito. Cultura não é a missão e a visão e os valores da tua empresa que você escreve. Isso não é cultura. A cultura Perfeito. é aquilo que você vivencia todos os dias. E eu vejo em muitos lugares, muitos, muitos mesmo. Aquilo que eles pregam é completamente diferente daquilo que eles vivem. E isso, para mim, é o que mais mata uma empresa. Porque além de você não ter a cultura que você gostaria de ter, você ainda tem o contrário. Porque as pessoas elas passam a entender, porque isso elas compreendem essa distorção. Então, isso é desonesto, né? Porque você prega que você valoriza o ser humano, que você é isso, que você é aquilo, o resultado e bababá, e aí no dia a dia é completamente diferente. Então, isso também cria uma desconexão dos funcionários com a empresa. Eu acho cultura uma coisa muito delicada. Ela é simples, entre aspas, porque ela deveria ser muito natural. E a cultura, ela é a personalidade de quem está à frente da gestão. Se é Total. um dono, é o dono. Se é um CEO, é um CEO. Hoje, a cultura da empresa não é a cultura do meu pai, que é o fundador. É a minha cultura. Porque sou eu que dito a regra de como tem que acontecer. E aí a cultura não é aquela coisa que você na convenção do final do ano você junta todo mundo, faz aquele PowerPoint bonito e fala, olha isso, nós estamos. Não, é você fazer pequenas ações as quais você consegue juntar as pessoas e mostra, porque nem todo mundo consegue perceber. Então eu falo, ó, vocês estão vendo isso aqui que a gente tá fazendo? Tá de acordo com o nosso valor tal. A gente segue aquilo que a gente faz. Vocês estão percebendo que eles precisam ver, tem que ser. Tem que ser materializado. E é um reforço, não é, né, não é exame de check-up que você faz uma vez no ano. É o reforço que você faz assim, toda semana, todo mês, em momentos específicos que você precisa ter com o time. Porque o que é de ruim sempre fica muito mais latente do que é de bom. O que é bom as pessoas esquecem rápido, né? Não, e assim, né? Você trouxe um negócio extraordinário, porque assim, cultura é o que você faz, tanto que é bem comum quando eu começo a liderar um time, com frequência eu pergunto para algumas pessoas assim, viu, o que eu faço? Reflete o que eu falo? Porque às vezes eu não estou enxergando que eu estou fazendo coisas diferentes, também tem isso. E aí vem o lance de dar e receber feedback, né? E você tem que falar, porque, óbvio, tem que ser dito. Né? Acho que um dos erros crassos de liderança é achar que não precisa dizer o óbvio. E E precisa. precisa, deve, né? Eu diria que deve. E tem uma outra questão também que é muito. Eu falo muito para eles, porque assim, né? Quando você tá num cargo alto dentro da empresa, naturalmente as outras pessoas. Assim, são duas coisas que acontecem. Eu passei pelas duas coisas. Uma delas é quando você se aproxima demais das pessoas para você criar essa conexão.
elas perdem a noção de hierarquia. E aí Perfeito. elas começam a te mandar o WhatsApp como se você fosse colega dela, manda ali reclamação, como se você. Elas perdem essa sensibilidade do que ela pode ou que ela não pode falar pra você. Porque, convenhamos, não é tudo que o funcionário tem que falar pra mim. Tem coisa que às vezes ele precisa. É por isso que existem outras pessoas ali no meio do caminho. Porque ele Claro. vai falar com o RH, ele vai falar com o gestor. Às vezes é uma coisa tão assim que é que eu ainda tenho um olhar de gestão de pessoas que é diferente, mas em outros casos você vai falar com o CEO que não tá querendo ouvir esse tipo de coisa e vai queimar teu filme ali. Então você tem outros processos dentro da empresa pra você fazer isso. Então você às vezes perde, porque às vezes a pessoa passa a não até te respeitar, ele acaba sendo um insubordinado a você, de tão próximo que às vezes essa relação fica. E tem o outro lado que às vezes assim, eu chego pra eles e falo assim, gente, por favor, se eu estiver falando uma besteira, me fala. Chega pra mim e fala assim, Bárbara, olha, desculpa, mas não, isso que você tá falando não faz sentido. E aí você tem aquela coisa das pessoas falarem assim, mas cara, como é que eu vou falar pra ela que não faz sentido o que ela tá falando? Entendeu? Tipo, como. Não, eu não vou falar. Alguém fala, porque eu não vou falar. E aí ninguém fala. E aí depois, quando estoura a bomba, eu falo assim, gente, vocês não viram isso? Não, a gente viu, mas você falou que era pra fazer. Eu falei, mas não passou na cabeça de vocês que era pra chegar pra mim e falar, Bárbara, acorda, ó a merda que Você você tá vai fazendo fazer. uma baita besteira, meu. Entendeu? Tipo assim, não passou. Eu falei, gente, desculpa, mas se eu não puder contar com vocês também pra me alertar do que eu tô fazendo de errado, eu vou contar com quem? Vocês esperam que eu seja o quê? Deus na terra que saiba fazer tudo? Jesus Cristo tá aqui que vai resolver todos os problemas da empresa? Não sou, eu sou um ser humano que eu vou errar. Eu vou enxergar, eu vou me equivocar. E se eu não puder contar com os meus gerentes, com a minha liderança, eu vou contar com quem? E você está trazendo um negócio que me fez lembrar uma situação de alguns meses atrás, né? Eu peguei uma área nova, né? Eu tô com uma área nova que eu tô fazendo a gestão e tal, e eu sou muito direto na comunicação, né? Então quem não está acostumado acha que é assertivo até demais, né? Porque tem que ser dito, bora lá, é isso, ponto, né? E aí teve uma pessoa que falou assim, que veio, eu trouxe uma sugestão de como fazer. E a pessoa tinha acabado de começar comigo e falou assim, cara, não concordo, porque vai dar ruim aqui, 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 porque você não está vendo isso, isso, isso. Falei, legal, o que você sugere? Ah, sugiro fazer dessa forma. Beleza, vamos mudar. Aí a pessoa ficou parada. Nossa, eu posso questionar? Claro que pode, porque assim, se você está vendo que o que eu estou propondo vai dar errado, sabe? Questiona, porque você pode ter uma comunicação, no meu caso, que é super direta. Eu tento ser Sim. muito assertivo, mas acaba sendo até bem persuasiva. Mas é o que você disse, se a pessoa não chega para você e fala, olha, isso aqui não vai dar legal, isso eu não concordo, vai E para é um caminho que não é injusto bom. até com a gente, né? Total. Porque aí eles exigem que nós sejamos extremamente assertivos, assim, que a gente faça tudo muito de forma correta, mas a gente também aprende durante o processo. E eu sempre falei isso pra eles lá. Eu falo, gente, eu não sou uma pessoa formada, eu não tive todo esse histórico técnico que vocês têm aqui. Eu não tô há décadas nesse negócio. É que assim, eu realmente, e assim, né, eu sou até, né, modéstia à parte, eu sou muito boa no que eu faço. Mas eu falo assim, gente, eu preciso contar com vocês e vocês precisam. Ou a gente é um time, ou as coisas não funcionam. Então, uma dessas. Inclusive, eles têm responsabilidade nisso, porque se eles me deixarem. Porque uma coisa é eu chegar e eu teimar. E eles falarem, Bárbara, olha, não vai por esse caminho que vai dar ruim. Eu falar, não tem problema, mas eu quero mesmo assim. Aí, ok, responsabilidade minha. Agora, Uhum. se isso não acontece, se eu não tenho pessoas que eu posso contar que estão olhando, né? É que nem assim, você vai pra uma guerra, se você estiver sozinho no meio da guerra, você tá lascado, vai vir um de cada lado, você não enxerga. Você precisa ter gente com você. Então eu jogo, você também dividir essa responsabilidade do tipo assim, peraí, se eu errar, não é porque eu sou CEO que aí a responsabilidade é minha, é sua também que não me avisou. É nossa aqui. Então, assim, cuidem cada um do seu quadrado, sabe? Então, eu não sou muito desse negócio de cabeça de dono, porque, assim, é diferente. Eles têm que ter cabeça de dono, como todo mundo fala, mas dentro do quadrado deles.
né? Porque senão eles acabam Dono da limitando na atividade empresa como um dele. todo. Dono da É, atividade dele, né? porque senão é assim, o cara acha que ele tem que, né? Eu já aconteceu isso comigo uma vez. Era um motoboy na minha pizzaria, que ele falava assim, não, é porque se eu fosse o dono aqui da pizzaria, porque não sei o que, a cabeça do dono de que fazia acontecia, né? Eu falei, então abra a tua pizzaria e faça. Uhum. Né? Então, tipo assim, é aquilo, tem que ponderar também essas coisas aí que o pessoal fala. Mas a gente precisa disso. Eu acho que, inclusive, por exemplo, quando a gente fala ali de inovação, né? Voltando para essa parte de inovação, é, eu falo para eles, se vocês acham que eu vou correr atrás de produção, de financeiro, de TI, de engenharia, de PCP, eu tenho que correr atrás de inovação de tudo isso? Eu tenho que trazer coisas. Não. Eu trago, assim, se vocês me demandarem, Bárbara, olha, vamos ver tal coisa, a gente precisa de um consultor, vamos procurar um consultor, vamos avaliar, vamos trazer. Vocês têm que ir nessas feiras, vocês têm que ver o que tem no mercado, vocês têm que buscar e se desenvolver. Então, assim, façam essas coisas e contem comigo pra gente traçar um plano e fazer junto e ver o que que dá, o que não dá, o que é esse momento. E às vezes eles trazem umas coisas que viajam muito que eu falo, galera, não, peraí, vamos voltar pra cá. Mas é melhor que vá além e a gente volta pra realidade do que nunca sair de dentro da caverna, né? Assim, até porque, né, Bárbara, é humanamente impossível você conhecer de todas as áreas, né? É humanamente Tá, impossível. Se não você não dá. Eu já contar com entendi de esse gestão de pessoas, já apoio, tô feliz já. muito bom. Ô, Bárbara, para a gente partir para o fechamento, me fala um negócio. Teve dois pontos, acho que me chamou muita atenção. Foi uma sucessão não planejada, né? Isso. Então você sabe como é uma sucessão não planejada e os efeitos que traz. Caótica. Caótica, boa. Como você acredita que deveria ser um processo de sucessão? Olha, é muito difícil. Você falar como deveria ser um processo de sucessão é a mesma coisa de você falar como você deveria educar os filhos. Cada um educa de um jeito. E Perfeito. cada filho reage de um jeito. Então, assim, eu acho que não tem uma fórmula mágica. Eu acho que você precisa sentir, primeiro, fazer com que seus filhos sintam amor e se conectem com o seu negócio. Eu faço isso com os meus filhos desde cedo. Então, assim, o Theo, ele, o mais velho, ele tem 8 anos. Ele adora ir para a fábrica. Então ele se sente em casa na fábrica. Ele gosta das pessoas, então ele tem uma conexão, ele me pede, ele espera as férias para que ele possa trabalhar comigo. Então é criar uma conexão. Uma outra coisa que eu julgo muito importante eu acho que principalmente no início da carreira, tem experiência fora, para você conseguir ter aquela sensibilidade de você entender se quem tá te cobrando é teu pai ou teu chefe. Se quem tá te Boa. cobrando é o gestor, ou entende? Se você errou como filho ou se você errou como funcionário. Porque se você não tiver uma experiência de fora, aquilo vai ser uma verdade única para você. E ou tudo você vai achar que é pessoal porque você é filho, né? E teu pai tá fazendo porque ele é filho, ou tudo algum vai dar errado. Você não vai conseguir mensurar isso daí e separar, até para que você possa chegar para ele e falar assim: "Não, pai, mas peraí, eu não concordo com isso". Né? Tipo, eu tô vendo que você tá fazendo uma crítica que não faz sentido. Ou então, se fizer sentido, você mesmo que você fique puto, porque você tá ouvindo do gestor, mas é como se você estivesse ouvindo teu pai ali falando. Você consiga separar as coisas, falar, peraí, eu tô indo pra outro lugar, tipo, não é aí que eu tenho que ir, entendeu? Tá me dando gatilhos de outras coisas de criança que eu preciso resolver, que não é neste ambiente que eu vou resolver. Então, eu acho que ter essa experiência de fora, ela é fundamental. E eu acho que muito para os fundadores, eles precisam aprender que em algum momento como eu falei da síndrome do ninho vazio, né? A empresa ela precisa voar sozinha. E eu acho que eles ficam muito nisso. É o meu jeito de fazer, é o meu isso. Entenda que, assim, o seu. E aí eu recomendo muito o podcast que eu fiz com meu pai, porque ele falou muito sobre isso. Foi incrível esse nosso bate-papo. Entenda que você tem que permitir com que os outros também errem no teu Perfeito. negócio. Porque às vezes você fica num excesso de zelo. Não, às vezes não é nem com os filhos, não. É excesso de zelo com a empresa. De que não, eu não posso deixar que vocês façam tal coisa. Mas assim, a empresa, ela, a partir do momento que ela
presta serviço na sociedade, gera receita e paga impostos e tem uma vida ativa nesse sentido, ela deixa de ser só sua e ela passa a ser da sociedade. Ela tem uma responsabilidade com a sociedade. Então pense nela como uma entidade nesse sentido e não como algo que tem que ficar debaixo da tua asa. Então dê espaço para os teus filhos também começarem, até inovar, dá um departamento para ele, dá um projeto para ele. Deixa ele desenvolver alguma coisa diferente, dê espaço para não criar essa rivalidade de achar que, tipo, não posso trabalhar com meu pai porque não dá certo. Uhum. Então, eu acho que trabalhar muito esses conflitos, e acho que desde sempre trabalhar essas questões familiares, porque o que mais trava uma empresa familiar são os conflitos pessoais. Eles travam toda a empresa. Então, fazer ali um caminho do autoconhecimento, né? Se desenvolver emocionalmente, amadurecer, ter domínio ali das suas emoções, porque você não vai deixar. Eu falo que assim, não é controlar suas emoções, porque a gente não controla se Fazer a a gente vai sentir gestão dela. raiva ou não, a gente só sente. Entendeu? Tem dia que eu tô puta com meu pai, tem dia que eu sinto raiva pra caramba, mas assim, o que que eu faço com essa raiva que eu sinto, né? O que que eu faço com é isso, é o que você faz com o que você sente. Não deixar de sentir, porque deixar de sentir não tem como, nem é bom. Então, acho que é olhar por esses lugares, mas não tem uma fórmula secreta. Eu acho que é cuidar, sabe? É cuidar e fazer com que os filhos, né, as próximas gerações entendam a importância que aquela empresa tem na família. E muitas vezes, assim, tudo que eu tenho, né, a pessoa que eu sou hoje, toda a formação que eu tive, foi a Husky que proveu a minha educação, a minha saúde, a minha moradia durante muito tempo. Então, assim, você passa a ter uma responsabilidade também com essa empresa, do tipo, peraí, que agora eu tenho que fazer por você também, sabe? Eu acho que isso que é você dar continuidade a um legado. Eu acho que é Muito isso. legal. Depois, até, se você concordar, divide comigo o link do podcast que você fez, que aí eu deixo nas descrições e compartilho aqui na rede do iTask também. Divido, o podcast tá no meu canal, Bárbara Quersete, mas é o podcast A Sucessora Podcast. Ah, Tem legal, bastante coisa ali, legal. é bem legal. Boa. E aí, para a gente fechar, para quem é empresário, para quem é founder, quais são os principais desafios que você enxerga para 2026? Eu acho que 2026, Já pronto, foi a melhor 2026, né? resposta, Tipo, beleza. ai, apertem os cintos, sabe assim? Apertem os cintos. Boa. Não, acho que 2026 acho que tem vários desafios, né? A gente tá com questões políticas, tributárias, enfim, existem vários desafios. E eu não acho, e pelo que eu já escuto, ouço de pessoas importantes que entendem do assunto, porque, né, eu não sou perita nesse assunto para falar, mas faz todo sentido para mim. O Brasil ele vai passar por momentos difíceis, mas não são momentos que vão acabar com o país, porque tem muita gente que fala assim, né? Começa o negócio, ai, vamos sair do país, que acabou o país, não sei o quê. Não, o país não vai acabar. Nosso país é um país muito rico em todos os sentidos, né? Todos não, mas vários sentidos. E então eu acho que assim, é justamente o que a gente estava falando no começo da nossa conversa. O que é que você pode fazer para você ter domínio da tua empresa, ali do teu quadrado, do teu mercado, você se precaver das coisas que podem acontecer. Eu sou assim, eu não trabalho com um cenário. As pessoas passam raiva comigo, porque eles falam assim, mas por que que eu vou fazer 4 vezes isso? Eu falei assim, porque você não sabe o que vai acontecer. E a hora que acontecer, você vai ter a opção na mão. E se me vier na cabeça que tem mais um, a gente vai fazer o quinto. Então, tipo, é assim, então tenha opções para você não ser pego de surpresa, para você conseguir ter um poder de solução mais rápido. Porque o que te paralisa, o que te faz perder o timing das coisas e, consequentemente, entrar num período de crise, é você não estar presente no que está acontecendo, você não ter clareza e não ter domínio dos seus números, não ter domínio do teu negócio. Então, eu acho que é isso, não fique, né, alienado do mundo, mas não fique olhando só para fora, olhe muito para dentro. As pessoas têm uma tendência a buscar a solução do outro, a esperar, a terceirizar a responsabilidade. Ah, eu quero, se o mercado melhorar, a minha empresa melhora. Se o governo ir para a esquerda ou para a direita, o meu mercado melhora. Se não sei o quê, tudo depende do outro e nada depende dela, entende?
Então é assim, só que eu acho muito frustrante você depender do outro, porque você não tem controle do outro. Agora, aquilo que depende de você, tudo bem, se der errado, você vai ter que assumir esse problema. Mas pelo menos você tem ali o volante na mão para você conduzir, entende? Então é isso, tenha muita consciência, clareza e autorresponsabilidade, que apesar, independente do que aconteça em 2026, você vai estar preparado para qualquer desafio. Muito bom. Bárbara, eu quero te agradecer por esse bate-papo nosso, tá? Eu acho que trouxe pontos importantíssimos para quem está abrindo uma empresa já começar também a pensar num processo de sucessão, né? Porque a melhor parte da empresa é quando ela roda sem depender de você todos os dias e controlando tudo. E fazer isso já é uma forma de preparar um sucessor, porque aí não depende da Bárbara, não depende do Fernando, não depende. Governança, né? É a governança. Investir em governança para que ela possa. Quanto mais você investe em governança, na minha opinião, mais liberdade você acaba dando para os funcionários. Né? Por Exato. mais que a governança são os controles, tal, mas eles têm autonomia de decisão dentro de um processo com uma governança boa. E isso faz toda a diferença. Então, Bárbara, de novo, obrigado por esse tempo que você investiu com a gente para Obrigada a você poder pelo contar um convite, foi um pouquinho da sua prazer. história, tá? Espero que a gente tenha outros momentos de conversa. Já reforço novamente o convite. Quando você estiver aqui pela região, avisa, a gente vai para o estúdio, porque gravar com pessoas que pensam igual você é sempre interessante, mas pessoalmente é bem melhor, porque o Sim. online quebra um puta galho, mas não substitui pessoal, É, com né? certeza. Fica aqui o convite. Muito obrigado, Com viu? certeza, vai ser um prazer. Obrigada, viu? E obrigada de novo aí pela oportunidade, pelo convite. Bom. Pessoal, eu já quero fazer o convite para todo mundo. O próximo episódio nosso vai ser com o Aleu Errara. Ele vai falar sobre inovação, tá muito, muito top mesmo. Já fica aqui o convite, tá? Para você poder acompanhar, não perder esse episódio. Valeu!